Muito boa noite, Bezerra Hashem. O tópico de hoje vai muito de encontro com uma das máximas que eu acredito muito e conto para vocês em breve. O tópico do Shur a gente vai desenrolando com um princípio que de verdade eu acredito muito nele. Tem muitos episódios que a gente poderia abordar eles para chegar onde a gente quer. Eu peguei especificamente dois episódios distintos que traçam muito bem essa ideia que eu acho que se a gente aplicar na nossa vida faz uma diferença magnífica para que a gente possa crescer e viver ainda melhor. Um dos episódios mais famosos no Chá, sabe que tudo na vida é uma questão de fama. Tem episódios que são famosíssimos e tem episódios que são menos conhecidos. Um daqueles episódios que ele é muito, muito, muito famoso no Chá, no Talmud, e óbvio, como a gente sempre fala, se não é que fique agora. Na verdade, a gente só sabe desse episódio, aproveito para dizer, por quê? Porque o Talmud conta para a gente, ou Chachamim de alguma forma contou para a gente. Se não fosse que Chachamim contassem para a gente não tinha como saber que isso é verdade, porque a gente não viveu nessa época, então a gente não teria como saber. Então vamos lá. O Talmud conta para a gente, pessoal, mais precisamente em Avot de Rabbi Natan, uma das Mishnayot de Perikei Avot, chamada Avot de Rabbi Natan, lá conta para a gente o seguinte ponto. Perek Vav Mishnabet 6.2, aparece o seguinte conceito lá, que fala sobre um grande homem chamado Rabbi Akiva, e eu já vou ler para vocês a tradução palavra por palavra dessa Mishnah. É um Perikei Avot chamado Perikei Avot de Rabbi Natan, menos conhecido, um Perikei Avot um pouco diferente, mas também, óbvio, parte da literatura judaica. Logo antes da gente mencionar esse Perikei Avot, eu queria fazer uma pequena introdução. A gente vai falar um pouquinho sobre Rabbi Akiva agora, num approach talvez diferente do que a gente conhece, e a Gemara em Ketuvot, já volto para esse Perikei Avot de Rabbi Natan. A Gemara em Ketuvot, na página 62b, conta para a gente que Rachel, filha de um dos grandes magnatas da época chamado Kalba Savua, decidiu casar com Rabbi Akiva. E a pergunta é que por que justo Rabbi Akiva? A Gemara questiona isso, por que justo Rabbi Akiva? O Ben Ish Chai, inclusive, no seu comentário sobre esse pedaço do Talmud, mais uma vez em Masechet Ketuvot, na página 62b, fala que haviam muitos e muitos Talmidei Chachamim naquele momento. Então, por que Rachel decidiu casar justo com Rabbi Akiva? O que ela viu em Rabbi Akiva especial que ela não viu em absolutamente mais ninguém? Essa é a questão que Ben Ish Chai faz. Então, já que haviam muitas pessoas capazes, porque ela escolheu justo Rabbi Akiva. A Gemara própria responde isso. A Gemara diz que Rabbi Akiva era tznia, ele era tzniut, tinha algum tipo de recato, uma ali, ele tinha boas midot. Só que a Gemara não conta aonde ela percebeu isso. Como ela tinha certeza disso? Talvez ela percebeu de alguma forma, o Talmud não conta para a gente, pode ser. Queria me aventurar hoje com vocês, falar um pouquinho diferente, que tem uma fonte para isso no Talmud, na nossa literatura mais uma vez. Eu vou ler para vocês esse Avot de Rabbi Natan, que é um Perikei Avot, Perek Vav Mishnabet. Eu vou traduzir palavra por palavra, talvez 2 ou 3 linhas, porque é muito importante, referente a Rabbi Akiva. O Gemara conta para a gente o seguinte, que Rabbi Akiva ficou 40 anos sem saber absolutamente nada. Nada, sabia nada, nem Aleph Bet. Ele, na verdade, era Akiva antes de se transformar em Rabbi Akiva. Uma vez ele estava num be'er, história famosa, num poço, num lugar lá, num córrego de água, melhor dizendo, e ele olhou para uma pedra que estava furada e, traduzindo palavra por palavra, e ele se questiona quem furou essa pedra. Então as pessoas ao lado dele disseram para ele, será que não foi a água? De uma forma retórica? A água que constantemente bate na pedra furou a pedra. Quando Rabbi Akiva escutou essa observação, ele fez algo chamado Kal Vachomer. Quem estuda Gemara sabe o que é isso, quem não sabe, ele fez uma lógica. Ele disse a seguinte lógica, e agora eu li em hebraico para vocês. Marach poseret hakashe, se algo muito suave, água, que é uma matéria que não é dura, ela é capaz de prejudicar, perfurar algo sólido como a pedra, Divrei Torá, Sheu Kashek Barzel, que ele é forte, Torá é forte, igual
metal, alachat kama vekama shechakiku et libi, a Torá que é tão forte, que é muito mais forte do que a água, que furou a pedra, ela vai conseguir furar o meu coração e fazer penetrar no bom sentido no meu coração. Assim disse Rabi Akiva para si próprio. Como a gente sabe disso? Porque a pedra é sólida e meu coração é carne e osso, é mais fácil. Miyad Hazar Lilmod Torah. Imediatamente Rabi Akiva foi estudar a Torá. Ou seja, pessoal, olha que interessante. Rabi Akiva, o que ele viu? Ele falou, se a pedra, li traduzir para vocês palavra por palavra, se a pedra foi perfurada por essa água, ele questionou, e responderam assim para ele, ele falou, meu coração, que é muito menos sólido do que uma pedra, e a Torá que é muito mais forte, então a Torá consegue perfurar o meu coração. Assim está escrito em Avot de Rabi Natan, Perek Vav Mishnah Bet, 6.2. O Midrash Rabbah conta para a gente, no capítulo 100, número 1, conta para a gente o seguinte, se a gente for olhar a vida de Rabi Akiva Asabur Mem Shana, ele se fez de bobo, quer dizer, ele era ignorante, no bom sentido, não sei se é no bom sentido, porque ignorante nunca é um bom sentido, mas por 40 anos, Lamad Torah Mem Shana, os outros 40 anos de sua vida ele estudou Torá, Shimesh et Israel Mem Shana, ele ensinou o povo Yehudi, serviu o povo Yehudi ensinando Torá há mais 40 anos, ou seja, durante 120 anos Rabi Akiva viveu, dividindo um terço completamente ignorante, segundo terço estudando Torá e o terceiro terço dos 80 aos 120 até o fim da vida dele ensinando Torá para o povo. Esse Rabi Akiva chegou a um nível, pessoal, que a Gemara nos conta no Tratado de Menachot, na página 29b, que quando Moshe Rabbeinu começou a olhar as gerações futuras, Rabi Akiva viveu muito depois de Moshe Rabbeinu, repito, Rabi Akiva viveu muito depois de Moshe Rabbeinu, mas quando Moshe Rabbeinu viu as gerações futuras que iam estudar a Torá, ele viu um tal de Rabi Akiva, que sabia fazer drashot, explanações, sobre coisas profundas que nem Moshe Rabbeinu não sabia fazer. Então Moshe Rabbeinu ficou desesperado, no bom sentido, falou para Hashem, por que você está dando a Torá para mim? Dá para ele. Hashem falou, é assim que eu decidi, mas ele é mais capaz do que eu, mais versado do que eu. Moshe Rabbeinu, referindo-se a Rabi Akiva, uma visão profética. Até que um momento, diz o Talmud para a gente, que Moshe Rabbeinu se acalmou. Quando alguém fez uma questão para Rabi Akiva, tudo isso Moshe Rabbeinu vem de uma forma profética, o futuro, e um dos alunos falou para Rabi Akiva, mas Rav, como o senhor sabe isso? Aí Rabi Akiva levantou a mão e disse, olha, isso é Alachá le Moshe Sinai, isso Moshe Rabbeinu, o grande, nos ensinou. Quando Moshe Rabbeinu escutou, ele falou, uau, Rabi Akiva precisa de mim, deve ser que eu sou importante para o conjunto da Torá ter sido recebida e passada adiante. Então, Moshe Rabbeinu se tranquilizou. Ou seja, Rabi Akiva chegou num nível nada mais, nada menos do que, como a gente diria, giant, pelo menos ao cubo. Para Moshe Rabbeinu olhar para Rabi Akiva e falar, uau, porque você, Hashem, deu a Torá para mim, poderia ter dado para ele, tem que ser que Rabi Akiva era muito, muito, muito grande. E qual que é a virtude que Rachel viu nele? Disse a Gemara, porque ele tinha algo muito majestico. E a pergunta era o quê? A Gemara não conta. Talvez eu gostaria de me aventurar com vocês aqui a explicar o que ele tinha de top que Rachel viu nele antes dele ser uma pessoa top. E que fez esse homem virar dos 40 anos até os 120 outra pessoa e mudar a trajetória de Torá de Bnei Israel para sempre, até hoje. Eu acho que talvez Rachel percebeu nele que ele tinha uma certa sensibilidade muito grande. Me explico. E por isso que ela decidiu, apesar que o Ben Ishai falou para a gente que tinham muitos sábios naquela época, ela decidiu casar com ele e não com nenhum outro. Apesar que o pai dela, quando escutou isso, deserdou ela. Falou para ela, olha, você vai casar com um ignorante? Ela viu uma sensibilidade e falou, vou investir nesse homem. A pergunta é, qual que é a sensibilidade que a gente está sugerindo agora que ela percebeu nele? Pessoal, qual foi
o starting point, o turning point de Rabbi Akiva? Na verdade, o starting point da vida dele de verdade, porque aos 40 anos ele era ignorante. A vida de verdade começou aos 41 anos de idade. Qual foi o turning point, a virada do jogo de Rabbi Akiva? A gente mencionou que ele viu uma pedra sendo perfurada, depois ele falou, olha, se a pedra é perfurada com água, a Torá, que é muito mais forte do que a água, é capaz de perfurar o meu coração, penetrar, me mudar, que meu coração é muito menos rígido do que uma pedra. Pessoal, me permitam uma observação com vocês, não levem como falta de educação, mas eu queria que vocês pensassem junto comigo. Talvez essa cena que Rabbi Akiva viu é a cena que eu diria, aparentemente, que é a cena mais ridícula que alguém poderia ver. Uma água batendo numa pedra. Pessoal, se ele tivesse visto, talvez, os passarinhos migrando do Polo Norte para o Polo Sul, verão, inverno, como eles não se perdem, apesar que nenhum pássaro tem Waze, como eles não se perdem, falar, uau! Como eles... Se ele visse a vida marinha das baleias, como elas se organizam, como os peixes se organizam para se reproduzir na época e vão para um lugar especial lá no fundo do mar e voltam, eu talvez diria, uau, ele acordou. Mas pessoal, quando Rabbi Akiva viu a água batendo na pedra, que cheap, que simples, me permitam, que ridículo essa cena. Na verdade, quem até hoje no mundo, seja a pessoa mais viajada, menos viajada, mais sofisticada, menos sofisticada, não viu uma água batendo numa pedra? Todo mundo já viu isso. E quem te aprendeu disso? Que cena mais vazia é essa? Qual que é o big deal dessa cena? O que fez Rabbi Akiva virar? Disso saiu o number one da Forbes, Rabbi Akiva. Na verdade, me permitam, falei Lashon Hara de Rabbi Akiva, desculpem. Muito mais do que number one da Forbes, porque o number one da Forbes, ele é uma pessoa que é famosa no mundo econômico, mas daqui 50 anos ninguém nem mais lembra provavelmente o nome dele. Aqui Rabbi Akiva é um homem que se construiu e ficou lembrado para sempre nos 4 cantos do mundo e para a eternidade de Bnei Israel. A pergunta é, o que fez Rabbi Akiva sair de Akiva e virar Rabbi Akiva forever? Literalmente. Eu imagino que a resposta seja sensibilidade. Rabbi Akiva foi capaz de sensibilizar a si próprio, não só com coisas que são uau, não só com trovões, rajadas, furacões, milagres, Kriyat Yam Suf, and so on. Rabbi Akiva aprendeu a ver o uau em coisas simples. E eu repito, Rabbi Akiva aprendeu em ver coisas uau, la crème de la crème, que existe mesmo em coisas simples. Foi isso que eu acho que Rachel falou, eu vou abrir mão de casar com pessoas que já são Talmidei Chachamim, porque esse homem eu estou vendo que apesar dele ser ignorante, ele é, como diz a Gemara, tznia u'ma'ali, uma pessoa fina e com bons traços. A Gemara não conta o que ela viu nele. Sugerindo com esse outro episódio, essa Mishnah de avó de Rabi Natan, que ele viu a água batendo na pedra, que é a cena que a gente falou mais banal do mundo, e ele falou, uau! Para falar uau para uma cena banal tem que ter muita sensibilidade. Rabbi Akiva, com a sensibilidade dele, foi isso que eu acho que Rachel viu nele, falou, eu abro mão, eu vou casar com ele. O pai dela falou, se você casar com esse homem, eu te deserdo para sempre. O pai dela era um dos homens mais ricos da época. Ela falou, eu estou pronto para isso, porque eu tenho certeza que eu estou investindo na ação certa. Rabbi Akiva, com 40 anos, rodou a vida dele. 180 graus. Óbvio, pessoal, por que só com 40 anos de idade? Entre parênteses, porque cada pessoa, e talvez isso seja uma parte importante também do shiur, apesar que é um parênteses, cada pessoa na vida tem o seu timing. Eu acho que Rabbi Akiva já tinha visto essa cena anteriormente, porque quem já não viu uma pedra bater numa água e a água bater na pedra? Eu acho que Rabbi Akiva já tinha visto essa cena. Não é muito arriscado falar uma coisa dessa. Então, porque ele só acordou com 40 anos, porque cada um tem um momento que o fruto
cerebral da pessoa está pronto para ficar maduro. Esse foi o momento que Rabi Akiva falou, agora eu atingi minha maturidade como pessoa e agora eu consigo ver o uau que existe mesmo em situações que são simples demais e até banais. Ele demorou 40 anos e deu um clique nele. Foi isso que Rachel percebeu nesse grande homem. Ele viu um cenário que todo mundo no mundo já viu, mas pessoas grandes têm uma faísca com coisas aparentemente pequenas. Lembrem que Akiva estava cheio no mundo. É que nem o Zezinho. Rabi Akiva teve um. E foi isso que mudou a vida dele. Essa cena aqui era completamente, como a gente falou, ridícula. Eu acho que até ridícula mesmo, ou banal. Mas são pessoas grandes, no momento certo, o clique aparece. Talvez é por isso que a gente fala, para um bom entendedor, meia palavra basta. Rabi Akiva, no momento que virou um bom entendedor com uma sensibilidade, 1/1000 de uma palavra, como se fosse a água batendo na pedra, já bastava para ele. Eu queria dar mais um passo com vocês, e eu vou amarrar essa próxima passagem junto com a história de Rabi Akiva, e eu acho que tem um legado gigante que a gente pode aprender junto daqui. É o seguinte, no ano de 1948, não no calendário laico, que eu já imagino que vocês estão imaginando, no ano de 1948, do calendário judaico, há mais ou menos 4.000 anos atrás aproximadamente, um homem chamado Terach se casa com uma mulher, esposa dele, chamada Amtelai Bat Karnevo, nome não muito comum, e nasce um bebê. Esse bebê se chama Abrão, depois Avram e por final Avraham Avinu. Até os 100 anos de idade, de uma forma muito sucinta, Avraham Avinu não tinha filhos. Com 137 anos, quer dizer, ele teve um filho com 100 anos de idade, com 137 anos, Hashem fala para esse grande homem, olha, eu quero que você leve seu filho para fazer Akedat Yitzhak, sacrificar seu filho no Mizbeach. Era o filho que Hashem prometeu que ia sair tudo dele. Avraham Avinu tem 137 anos de idade, that's it. Não vai ter mais filhos. Todo mundo parou para ver essa cena, todo um action que transformou esse homem para sempre, que foi de Avraham para Avraham Avinu para sempre, depois da Akedat Yitzhak. Logo antes de ele passar o teste, um pouco antes da Akedah, desse grande momento que câmeras, ação, tudo parou nesse momento, Hashem chega para Avraham Avinu e fala, olha, por favor, Habibi, leva o seu filho no Mizbeach e sacrifica ele para mim. Avraham Avinu anda 3 dias. Por que 3 dias? O Rashi nos diz que é para ver se não era só que Avraham Avinu estava muito feliz, de repente, afoito ele foi. Vamos dar 3 dias para ver se ele não volta atrás dessa ideia. E Avraham Avinu foi firme por 3 dias com a ideia que ia sacrificar seu filho. Não foi um ímpeto, foi algo que demorou 3 dias após eles ter escutado já a ordem de Hashem. Caminhando 3 dias, de repente Hashem fala, é aqui que eu quero que você sacrifique o seu filho. No caso, era o Harabait, o mesmo local onde hoje a gente sabe que teve o Bet HaMikdash lá, e Bezat Hashem que volte em breve quando Hashem achar o momento correto. No lugar do Bet HaMikdash ia ser feita a Akedah. Só que logo antes Hashem fala para Avraham Avinu, vai. Avraham Avinu fala, ok. Quem estava com Avraham Avinu? Avraham Avinu, Yitzhak, 2 atores principais, Ishmael e Eliezer, os 2 ajudantes de Avraham Avinu, um dos filhos de Avraham Avinu com Ishmael, filho com Hagar, e Eliezer, seu ajudante. De repente, Avraham Avinu começa a andar e ele vê uma nuvem lá, uma nuvem celestial, que era o local onde Hashem falou, vai para lá. Ele pergunta para Eliezer e Ishmael, vocês estão vendo algo diferente lá na frente? E eles falaram, não. Tá bom. Então Avraham Avinu se desloca somente com Yitzhak, falando para os outros 2, no caso, mais uma vez, Ishmael e Eliezer, por favor, me esperem aqui. Agora a pergunta é, meus queridos, por que esses 2 não foram?
Ainará, Segular la Parnassá. Por que os dois não foram? Porque Eliezer e Ishmael não foram? Porque Avraham Avinu perguntou para eles, vocês estão vendo aquela nuvem celestial, alguma coisa diferente? Não falou nuvem celestial, falou uma coisa diferente? E eles falaram, não vemos nada. Tá bom, leva eles de qualquer forma. Olhem só o que a Torá conta para a gente. Passuco famoso. Vayomer Avraham el Nearav. Avraham se dirige para os dois ajudantes, sendo eles Ishmael e Eliezer, mais uma vez. Shevu lachem poi machamor. Fiquem aqui com um burro me esperando. E Ramim dizem para a gente, Am adomele chamor, porque vocês são igual ao burro. Como assim? Só porque eles não viram a nuvem, eles são igual a um burro? Burro é meio forte, é pejorativo, é estrito demais, aparentemente. Talvez vocês não estão prontos para ver a Kedat Yitzhak por qualquer razão. Na verdade, Avraham Avinu disse que não. Falou numa linguagem muito forte, porque ele falou, olha, se eu vi a nuvem celestial, se Yitzhak estava comigo, viu. Eliezer e Ishmael não conseguiram ver aquela nuvem que sim estava lá, porque Avraham Avinu estava vendo antes de se dirigir ao local de Akedat Yitzhak, após 3 dias de caminhada. Deve ser que eles precisam de um pouco mais de cursinho para entrar nesse vestibular. Deve ser que o preparo deles está baixo ainda. Precisa ser faixa preta para chegar lá, eles estão na faixa branca ainda. Ou seja, se vocês não viram, é porque vocês não têm essa sensibilidade, essa delicadeza, esse preparo para poder ver o que eu estou vendo. Por conseguinte, fiquem por aqui. E de fato ficaram lá, até que depois da Akedah, Avraham Avinu voltou para pegar eles e continuar a jornada de volta para casa. Pessoal, ir ver a Akedat Yitzhak não era tirar uma selfie para colocar no Insta e pegar alguns likes. Ir ver a Akedat Yitzhak era algo que ia mudar a pessoa para sempre. Porque se quando a gente fala sobre a Akedat Yitzhak, quando a gente escuta um shir sobre a Akedat Yitzhak, a gente aprende algo que nos muda, tenta imaginar o que era o feeling de presenciar a Akedat Yitzhak. Algo magnífico. Esses dois homens, Eliezer e Ishmael, perderam essa oportunidade para sempre, porque não viram aquela nuvem celestial. Então Avraham Avinu entendeu, olha, vocês não estão vendo, deve ser que vocês não estão prontos para ir lá. Vai fazer um cursinho, no próximo vestibular talvez vocês entram, nesse vocês não vão conseguir. E Avraham Avinu vira para eles e fala, Shevu lachem poi machamor, fiquem com burro. Mas por que essa linguagem tão árdua, tão estrita, tão indelicada aparentemente? Vi uma observação de um dos grandes Mashgichim do mundo das Yeshivot, Rav Yaffe. Ele diz o seguinte, cada um na vida tem um propósito. Se eles foram juntos com Avraham Avinu entendeu que eles tinham um propósito de presenciar a Akedat Yitzhak para mudar isso para sempre na vida dele, impactar a vida deles para sempre. Porém, quando chegaram lá, eles não conseguiram ver aquela nuvem. Então, Avraham Avinu entendeu que eles não estavam preparados. Então falou para eles, um minuto, vocês deviam estar preparados, porque senão eu não colocaria vocês aqui comigo, mas vocês não se prepararam. Vocês não tiveram essa sensibilidade, esse touch, essa visão. Shevu lachem poi machamor, fiquem com burro. Porque uma pessoa que tem o potencial de chegar em um propósito e não chega, ele não é melhor do que um burro. Pessoal, nem que forte. Assim disse Rav Yaffe, explicando as palavras de Avraham Avinu para Eliezer e Ishmael. Mas mais uma vez, por que esses dois grandes homens não foram com Avraham Avinu? Porque se havia uma nuvem celestial lá, eles não viram. Avraham Avinu disse, olha, então deve ser que vocês não estão prontos para ver e presenciar essa obra magna chamada Akedat Yitzhak. Nesses 2 episódios, meus queridos, chamados, um deles, a criação de Rabi Akiva, como a gente contou a história de forma sucinta. E no segundo episódio, pré-Akedat Yitzhak, onde Ishmael e Eliezer não conseguiram ir até lá, explicamos por quê. A visão transformou a história desses homens para sempre. No caso de Rabi Akiva, a visão dele de ver num cenário muito banal, água batendo na pedra, mudou de Akiva, que teriam muitos, para um único Rabi Akiva que ficou para sempre.
Eliezer e Ishmael, no contrário, que era para ter visto, já que não estavam preparados internamente como pessoa, não enxergaram a situação. Um viu, o outro não viu. Aquele que viu, teve a sensibilidade de ver, o tato, mudou para sempre, para o positivo. E aqueles que não viram, Eliezer e Ishmael, não viraram parte importante de Bnei Israel, nenhum dos dois. Ambos tinham olhos 20/20, uma visão perfeita. Ninguém usava óculos, nem Eliezer, nem Ishmael, e nem Rebbe Akiva, óbvio, porque naquela época não tinham óculos, tá certo? Mas a visão deles era uma visão maravilhosa. Só que um conseguiu enxergar e o outro não. No caso do Rebbe Akiva sim, e os outros dois não. Parece, pessoal, que todos nós já enxergamos a água batendo na pedra. E aparentemente qualquer pessoa podia enxergar aquela nuvem celestial. Porque se depende da visão dos olhos, por que um enxergou e outro não? E a resposta é a seguinte, e aqui vem a bomba da noite. Não depende dos olhos, não depende de quantos graus de astigmatismo ou miopia a pessoa tem ou deixa de ter. Na nossa vida, queridos, lição powerzíssima, depende da peça que está atrás dos olhos. Ou seja, quanto nosso cérebro, nossa cabeça, nosso íntimo, está pronto, nossa Neshama está pronta para ver o cenário que aparece na nossa frente. Porque o cenário é o mesmo na frente de todo mundo. Olhem que magno! Todo mundo que estava com o Rebbe Akiva, outros pastores viram algo batendo na pedra. Um só se tornou Rebbe Akiva. Eliezer e Ishmael, Avraham e Yitzhak, ambos estavam facing aquela nuvem celestial. Porém, dois viram, Avraham e Yitzhak, Ishmael e Eliezer não viram. Mas os olhos eram os mesmos, sim. Mas o ponto não é o olho enxergar, porque o olho só enxerga o que nós estamos predispostos e pré-trabalhados para poder enxergar. A gente aprende daqui, pessoal, algo bomba. É o seguinte. Muitas vezes, na vida, a gente escuta, ou cada um pensa consigo mesmo, o que é muito gostoso pensar. A pessoa fala, olha, quando eu era fulano, quando eu ver fulano, quando eu me deparar com fulana, minha vida vai mudar. Eu estou esperando aquele momento para poder falar com aquele cliente, momento para falar com aquela moça, minha vida vai mudar, porque aí é a oportunidade. E a pessoa faz tefilá para isso acontecer, que é algo maravilhoso. Pode ser em casamento, pode ser em business, pode ser em tudo, pessoal. Pode ser financeiramente. Quando tal coisa acontecer, minha vida vai mudar, eu vou pegar aquela oportunidade e transformar. Ou pode ser quando eu ler aquele livro de simcha, de alegria, eu vou ficar uma pessoa feliz, eu vou naquele shiur, eu vou virar outra pessoa. Pode ser de Torá também. Quando eu escutar aquela uma palavra de Torá, eu vou mudar, Bezat Hashem, que a gente possa mudar. Pode ser no casamento. Quando eu pegar um conselho daquele Rav, uma brachá daquele outro Rav, mais um livro, mais um minutinho, está faltando o cenário, a oportunidade. Pode ser, é verdade, sempre é maravilhoso aprender, mas o shiur de hoje ensina que talvez a oportunidade já está na nossa frente. Talvez o livro não precisa mais ser lido porque você já leu ele. Sempre precisa aprender, mas talvez o livro já foi lido. Talvez a oportunidade de falar com alguém já passou na sua frente, não precisa esperar a próxima. Então, o que faltou? Faltou que nós estivéssemos prontos para ver o que já passou de uma forma mais faixa preta. Como Avraham Avinu viu, Yitzhak viu, Rebbe Akiva viu, e não como Eliezer e Ishmael deixaram de ver. E a pergunta de 1 milhão, vocês completam com a moeda, é a seguinte: e como a pessoa se aperfeiçoa para ver a coisa de uma forma mais correta? Porque nem sempre, eu volto, reitero, é que quando eu ver a oportunidade, quando eu chegar, Habibi, já passou e vai passar de novo. Não precisa ser aquela oportunidade magna. Quando nós estamos mais elevados, aquela oportunidade simples vira algo elevado, como, por exemplo, na história de Rebbe Akiva.
Como a pessoa fica mais elevada? De uma forma muito breve, straight to the point, é o seguinte, pessoal, só tem uma receita. Enquanto eu falo para vocês, pensem, qual que é a receita? Tem uma receita que eu acho que tem 3 ingredientes e que todo mundo já conhece, mas eu faço questão de lembrar vocês. Tefilá, a pessoa pedir para Hashem para caminhar na direção correta. 2, estudo de Torá. 2, estudo de Torá, sem isso impossível. E 3, cada um de nós trabalhar as nossas midot. A vontade de ficar chateado e não ficar, a vontade de não falar e falar, a vontade de falar e não falar, óbvio que em momentos corretos, cada um dos 3 desses exemplos. Tefilá, pedir para Hashem. 2, estudo de Torá, Mishnah, Gemara, Alahá, cada um com o que gosta. Mas impossível crescer sem estudar a Torá. E 3, trabalhar as nossas midot, nossas características pessoais. E pessoal, olhem a diferença, que não são os olhos, são a peça que está atrás dos olhos. Eu pensei, quando estava preparando nessas horas, o shiur, eu pensei em algumas ramificações curtas e muito práticas para a gente, de a diferença de alguém que vê as coisas num prisma mais sofisticado, mais verdadeiro, e alguém que vê num prisma mais pobre a mesma situação. Porque o que muda não é a situação, somos nós. É o seguinte, muitas vezes uma pessoa pode olhar para um cenário e dar uma nota número 6. Ele vê o número 6 no chão. Uma outra pessoa pode ver o número 9 no chão. Depende do lado que a gente está desse algarismo. Porque se eu estiver no lado sul do algarismo, talvez seja um 9. Quem estiver do lado norte do algarismo, imagine um número 6 no chão, ele vai ver um número 9. É 6 ou é 9? Depende da nossa perspectiva, o número é o mesmo. O algarismo, melhor dizendo, é o mesmo. O número a gente entende como nós estivermos prontos e trabalhados para ver. Depende do nosso ponto de vista. Quanto mais saudável via Torá, Tefilá e trabalho de Midot nós fomos, melhor nós veremos a situação. Pessoal, exemplo muito simples desse ponto. Uma vez, um dos rebes de uma Hassidut chamada Sadigura estava em Tel Aviv com uma vassoura varrendo perto da casa dele. Um dos Hassidim ficou um pouco envergonhado em ver o Rebbe dele. O Rebbe é algo... Ser um Rebbe é uma realeza. Eles andam com aquela roupa maravilhosa, aquele chapéu espetacular, tudo engomado. Então, o Hassid vendo o seu Rebbe varrendo, ficou um pouco assim estranho. Falou, puxa vida, é uma majestia todo ser um Rebbe, de repente ele está varrendo o chão. Falou, a próxima vez que eu ver isso, eu vou perguntar para o meu Rebbe. Perguntou para o Rebbe de Sadigura, Rav, desculpa, mas eu vi o senhor varrendo já e peguei agora de novo, a segunda vez o senhor varrendo a rua aqui, perto da sua casa, me conta por que o senhor está varrendo, posso ousar perguntar para o senhor? O Rebbe de Sadigura disse para ele, claro, meu aluno, vou te contar o seguinte, em 1938, quando os alemães estavam entrando em Viena, onde eu morava lá, eles juntaram todos nós, daquele pequeno vilarejo de Sadigura, para o centro da cidade. E falaram para a gente, olha, daqui para frente, hoje, vocês vão ficar varrendo o dia inteiro o centro da cidade e nós vamos supervisionar vocês. Deram uma vassoura para cada um de nós e para a gente passar um vexame, colocaram todos os Yodim para ficar varrendo o centro da cidade de um lado para o outro. E eu estava sorrindo. Tudo isso o Rebbe contando para o seu Hassid, porque ele estava varrendo as ruas de Tel Aviv anos e anos e décadas depois. E eu estava sorrindo naquela época, em 1938, contando o Rebbe para o Hassid. E um dos meus colegas me perguntou, mas por que o senhor está sorrindo? Eu falei para ele, olha, os alemães acham que a gente está varrendo a Alemanha, Viena, o mundo deles. Mas eu estou varrendo o mundo de Hashem. E eu prometi para mim mesmo, disse o Rebbe de Sadigura para esse Hassid, explicando a resposta para ele, que se algum dia eu chegasse em Jerusalém, se eu chegasse em qualquer lugar em Israel, eu ia ser um homem feliz
de poder ter sido salvo, obviamente, e varrer a casa de Hashem. E é por isso, meu querido, que vira e mexe, eu pego minha vassoura, faço questão aqui em Tel Aviv, onde eu moro, de varrer as ruas, perto da minha casa. Por quê? Porque eu não sou um varredor de ruas. Porque mesmo um varredor de ruas de Israel não é um varredor de ruas, porque ele está varrendo a casa de Hashem. É a mesma situação. Duas pessoas, um viu 6, o outro viu 9 naquele algoritmo. Depende do nosso enfoque, de onde está posicionado. O Rebbe Sadigura falou, você está vendo alguém talvez varrer o chão? Eu estou varrendo a casa de Hashem. Segunda ramificação power, pessoal, de ser uma pessoa saudável e crescer, é quando a gente tem um teste na nossa vida. Como a gente olha para isso? É um teste ou uma oportunidade de crescimento? We call it. Nós decidimos. É isso mesmo. Cheguei em casa, as crianças estavam, minha esposa estava, meu marido estava, meu patrão estava, meu funcionário estava, you name it. Ah, de novo não. Um minuto. É a Hashem falando, Habibi, é nossa chance de crescer ou, que chato, mais um teste chato na nossa vida. Quem escolhe como enxergar? Nós. Porque uma pessoa saudável olha como um trampolim para poder crescer e se caiu acontece, amanhã vai ter outro teste, não tem problema. Porém, aquela pessoa que está azeda olha para isso de uma forma, mais um teste, que vida chata. Terceira ramificação de uma cabeça saudável, meus queridos. Nós temos nas nossas vidas, e acompanhe comigo quanto power é isso aqui, 613 mitzvot, ou me permitam, 613 chateações e limitações na nossa vida. Imposições, me permitam, do Todo-Poderoso. Pode falar do jeito mais bonito que for, tanto faz. Mas como a gente enxerga isso? Alguns emburrados indo para o Betamidrash, porque é a coisa certa, mas eu vou emburrado, parece que estou indo com freio de mão puxado, ou para a sinagoga, e outros indo felizes. Depende de quem? De nós. É a mesma situação, a gente escolhe como enxergar. Não existe a situação é assim. Nós definimos como ela é. Mais uma ramificação prática para uma cabeça saudável. Quando eu vejo pessoas que falam para mim o seguinte, Rav, no meu business eu consigo ver Hashem de forma muito, muito, muito clara. E outros falam, no meu business, eu ajudo Hashem, eu faço tzedakah, etc e tal, mas eu não vejo Hashem. Mas um minutinho. Tem ou não tem? Dá para ver ou não dá? A resposta é we call it, a gente decide. Quando a pessoa é saudável, ele começa a olhar para o mundo de Ashgachat Pratit, da providência divina, é uma atrás da outra, a pessoa vê Hashem. Todo quase, meus queridos, é Hashem. Quase bati o carro, quase emprestei dinheiro para aquela pessoa que faliu, quase não emprestei, acabei emprestando e deu certo. Todo quase é Hashem. Mas precisa estar mais sofisticado, mais trabalhado para poder ver Hashem, não quase. Outras pessoas falam, eu nunca vejo Hashem, porque está esperando o Kriyat Yam Suf, abrir o Mar Morto no meio da Avenida Paulista, para ele poder ir em Manhattan, ou onde for, para ele ver Hashem. Óbvio que não vai ver nesse caso. Nós escolhemos se tem Hashem no nosso mundo, na nossa casa, na nossa vida, no nosso business ou não. Depende de quanto eu estou preparado, quanta tefilá eu peço para Hashem, me ajudar a ver. Quanta Torá eu tenho a vontade e de fato estudo, e quanto eu trabalho minhas midot. Tem ou não tem Hashem? Não existe uma resposta, a gente escolhe. Isso é a coisa mais bárbara. E, pessoal, tem mais uma ramificação que eu gostaria de deixar aqui, final, de alguém que tem uma cabeça saudável. Quem tem a melhor visão do mundo são nossos Gdolim. Nossos líderes, nossos Rabanim. Aqueles Rabanim, todos, mas especialmente os nossos líderes. No caso, na Gemara a gente tem Moshe Rabbeinu, tem Rebbe Akiva, tem Bet Hillel, Bet Shammai, que trabalharam sobre si muito, então eles têm uma visão muito clara da vontade de Hashem, é por isso que eles decidem qual que são as halachot, como a gente deve se conduzir.
Mas esses grandes homens não vivem mais no Olam Hazé, nesse mundo. Nós dependemos dos nossos Gdolim, nossos gigantes que são nossos faróis. O que eles têm a mais do que a gente tem, pessoal? Muita coisa. Mas no propósito do shiur de hoje, essa visão muito nítida de tudo, que às vezes até a gente não entende, a gente fica até um pouco nebuloso, falando, será que é assim? O que a gente tem que entender é que quando um Gadolador fala algo, pessoal, quando um gigante da geração fala algo, é um homem que ele vê tudo com lentes cristalinas. E a gente às vezes vê com o dedo na frente, vê com uma sujeira, com um pouco de neblina, a gente não consegue ver de forma tão clara. Por isso que para a gente não parece ser algo tão verdadeiro, vamos falar assim, e às vezes a gente até se assusta, mas a visão 2020, quem tem de verdade, são os nossos Gdolim, os nossos faróis. E já que a gente falou que essa visão depende de uma certa sensibilidade, eu queria terminar com uma história de saber enxergar, às vezes, o que não foi visto, de aprender a escutar o silêncio, de aprender a olhar nas entrelinhas. E com essa história, Bezerra Hashem, a gente termina. Chaim, personagem, chega de volta para casa após uma viagem de business, aterriza na madrugada no aeroporto e vai para casa com seu táxi, chegando em casa aproximadamente 4 horas da manhã. A história se passa na Suíça. E ele vê um dos Rabanim da Suíça, andando na rua com sua esposa, Rav Moshe Soloveitchik. Pouco estranho ver o Rav andando com a esposa 4 da manhã na rua. Chaim também não devia estar na rua, mas óbvio, ele chegou de viagem, então na madrugada foi indo para casa para descansar, após chegar de viagem. Quando ele vê Rav Moshe Soloveitchik com sua esposa, ele falou, não vou incomodar. Foi dormir. No dia seguinte, ficou aquela curiosidade, ele foi para Shacharit no dia seguinte, e ele veio o Rav. Falou, Rav, uma perguntinha. Eu cheguei de viagem ontem, não queria incomodar o senhor estava andando com sua esposa, mas eu aterrissei às 3 da manhã e cheguei em casa aproximadamente 4 da manhã, eu achei um pouco estranho que o senhor estava andando na rua. Posso perguntar se está tudo bem? O Moshe Soloveitchik disse, sim, está tudo bem. Ele falou, mas então por que o senhor costuma andar esse horário? Eu disse, ele não. Vou te contar o que aconteceu. Era aproximadamente 3 horas da manhã, disse Rav Moshe Soloveitchik, há 1 hora atrás. Um casal jovem me liga, me contar da cirurgia do filho, e a cirurgia não teve um êxito, e o filho, criança, terminou sua vida no Olam Hazé. E eles me ligaram perguntar leis de aveluto, leis de luto. Eu respondi com muita paciência, muita delicadeza, uma atrás da outra, como que faz agora, o que tem que fazer, quais são as condutas corretas que Hashem quer. E eu desliguei o telefone. 3:30 da manhã, fiquei meia hora coisa do telefone, desliguei o telefone, e eu falei para mim mesmo, eu esqueci de perguntar o nome dessa pessoa e aonde ele mora. Um Yehudi com sua esposa, um casal jovem, acabou de perder o bebê. Como assim? Eu respondi perguntas de Alahá, mas eu não vou poder dar um abraço nesse pai, que certeza está precisando de um consolo e está esperando algum Rav, alguma pessoa, uma figura um pouco mais nobre, dar uma palavrinha, dar um abraço, dar uma força. Então eu fiquei muito chateado. E aí Chaim pergunta para o Rav Moshe Soloveitchik, entendi, Rav, mas o que adianta o senhor andar na rua? Rav Moshe Soloveitchik falou, como assim que adianta? Eu fui com minha esposa, aqui na Suíça, nos hospitais aqui perto, a pé, de um, outro. Eu comecei a passar de um hospital em hospital para perguntar se tinha um casal que acabou de ter uma cirurgia recentemente e o bebê não teve êxito. Até que eu achei o casal, subi para dar um abraço àquele jovem. Porque no momento o meu trabalho não era só responder as alahot, são muito importantes, certeza, mas o meu job naquele momento era dar um abraço naquele Yehudi. Porque, pessoal, às vezes a gente tem que escutar o que não nos foi perguntado. Foi questionado a alahá e tem que responder. Espera aí, e cadê a pessoa que está atrás da alahá? Cadê o sentimento que tem atrás da alahá? A Moshe Soloveitchik no meio da noite, 3 da manhã, óbvio.
despercebeu sem querer e desligou o telefone e falou, 1 minuto, preciso consertar isso. Por isso que você me viu andando, eu estava indo procurar no hospital, na recepção, quem era essa pessoa. Caminhar 4 da manhã para procurar quem é a pessoa que precisa de um abraço. Isso é sensibilidade, isso é uma visão mais clara do que isso, talvez impossível. Esse mesmo Rav Moshe Soloveitchik, pessoal, no fim da sua vida, quando estava muito, muito fraco, alguém que era muito próximo dele, viu ele falando alguns nomes. Já nem tinha força de falar. Tinha nessa lista de nomes 73 nomes numa lista do quê? De pessoas que estavam enfermas e precisavam de refuah shlema, de cura. Rav Moshe Soloveitchik, com força, garra e determinação, estava falando cada um desses 73 nomes para essas pessoas. Refuah shlema. Mas ele não tem nem força, mas ele é o próprio rolê. Não interessa, eu preciso fazer pelos outros. Uma pessoa que é sensível, ele consegue enxergar além do que está na nossa frente. E com isso a gente termina. Nada é de uma forma. Tudo é da forma com a qual nós estamos prontos para enxergar aquela cena, aquela emoção, aquele momento. E quanto mais sofisticados nós formos, mais felizes e mais verdadeira a nossa vida vai ser. Para isso, 3 receitas. Torá, Tfilá, pedir para Hashem ajudar e trabalhar as nossas midot. Semana de visão clara e espetacular para cada um de nós. Boa noite.